Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Angélica de Ciências e hoje vamos iniciar nossas aulas falando sobre a água no ambiente. Então, alguém sabe como a água está distribuída no nosso planeta? Toda a água que existe no nosso planeta, ela é constituída por água salgada ou por água doce, tá? Essa água doce, ela é encontrada em rios, lagos, cachoeiras, geleiras, águas subterrâneas, tá? Já a água salgada é aquela que a gente encontra nos mares e nos oceanos. Então, de toda a água que existe no nosso planeta, a maior parte dela é constituída por água salgada. E uma menor porcentagem, é encontrada como água doce. A maior quantidade dessa água doce, ela está na forma de gelo, tá? São aquelas geleiras. E uma pequena quantidade está na forma de água líquida. Essa água líquida, doce, grande parte dela, a maior parte dela, está como água subterrânea. E o que é água subterrânea? É aquela água que fica abaixo da superfície da Terra, tá? E só uma pequena quantidade de toda essa água doce líquida do planeta é que está disponível para ser limpa, tratada e se tornar água potável, ou seja, aquela água que a gente pode consumir, tá? Essa água salgada aqui, ela é imprópria, ela não serve nem para o consumo e nem para a irrigação, tá? Então, além disso, a água ela está distribuída de maneira desigual, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem regiões como a região norte, que tem uma grande quantidade de água doce, 68% de água doce. Só que na região norte, a gente tem uma população pequena, 8,6%. Então, eu tenho muita água doce para poucas pessoas consumirem, Já na região nordeste, que é a nossa região, a gente só tem 3% de água doce, Então, eu tenho uma pouca quantidade de água. E a população? A população ela é grande, 27,6%. Então, eu tenho pouca água doce para uma grande população, E além dos rios, lagos e oceanos, onde mais a gente pode encontrar água? Alguém sabe dizer? Bem, todo ser vivo, ele é formado por água e ele depende da água para se manter vivo, tá? Então, uma bactéria possui água? Possui, não é um ser vivo? As plantas possuem água? Possuem. Os animais? Sim. Os fungos? Sim. Então, todo ser vivo, tá? Ele é constituído por água, tá? Possui água dentro dele e ele precisa de água para se manter vivo. Só que a distribuição da água dentro de um ser vivo, ela muda, tá? Alguns seres vivos possuem mais água ou necessitam de mais água para sobreviver. Outros possuem menos água e necessitam de menos água para sobreviver. A água viva, por exemplo, ela possui 95% do corpo constituído por água. Os camelos, eles possuem uma capacidade de beber cerca de 200 litros de água. Isso mesmo, é muita água. E essa água, ela fica armazenada, no estômago ou principalmente na corrente sanguínea, tá? E com isso, como eles conseguem beber muita água de uma vez só, eles podem passar cerca de 3 semanas sem precisar beber água, tá? E aí, essas corcovas aqui, que muita gente pensa, que elas armazenam água, não é nada disso, tá, gente? Eles não armazenam água aqui. Como eu já falei, é só na corrente sanguínea, no estômago,
Essas corcovas aqui, elas possuem gorduras, tá? E aí, como eles têm essas corcovas, né, esse armazenamento de gorduras, eles podem passar algum tempo, tá? Sem precisar se alimentar, ok? Mas e os alimentos? Se todo ser vivo, eles possuem água, né? Eles são constituídos de água no corpo, os alimentos também têm? Tem sim, né, gente? A gente já falou até sobre isso no início da nossa aula. Então, as partes comestíveis das frutas, geralmente elas contêm 80% de água, tá? Então, todos os alimentos, eles são constituídos por água, só que a quantidade de água em cada alimento, ela é diferente. Por exemplo, lembra que eu falei da água viva, que é um animal? Ela tem cerca de 95% de água. O tomate, ele também tem essa mesma constituição de água, tá? Ele também possui 95% de água. O alface, 94%. Até o amendoim, gente, que é bem pequenininho, ele possui água. Aqui no caso, que é 5%. Tá? Então, a banana tem 72% de água, o arroz tem 12% de água, tá? Então, todos os alimentos eles possuem água e a quantidade de água é que vai mudar, assim como ocorre nos animais, tá bom? Mas e os humanos? Os humanos eles possuem água. Os seres humanos eles também são constituídos por água, né? E eles dependem dela para sobreviver. Só que a quantidade de água ela vai mudando ao longo da vida, tá? Então, quando a gente é bebezinho, a gente tem 80% do corpo constituído por água, tá? E aí, à medida que a gente vai crescendo, né? Essa quantidade de água, ela vai diminuindo, tá? Então, o bebezinho, ele tem 80% de água e isso faz com que ele seja bem molinho, né, gente? Ele consegue colocar o pé na boca e tudo mais. Quando é criança, 70%, adulto, 60%, e quando a gente tá velhinho, a gente tem 50% de água, tá? Então, a gente vai perdendo água ao longo da vida. Por isso que é importante a gente ingerir a água, tá? Já que a gente tá perdendo, a gente precisa repor essa água, tá? Por quê? Se a gente não conseguir repor essa água, a gente vai se desidratando, tá? E a desidratação, quando ela ocorre, a gente vai sentir dor de cabeça, boca e pele seca, uma sede exagerada e que, se não for tratada, pode levar até a morte, tá? Então, a água ela é fundamental para a gente se manter vivos, tá? E os nossos órgãos, eles também possuem água, só que em uma quantidade diferente. Por exemplo, o cérebro, ele tem 75% de água, a nossa pele, 72%, os nossos pulmões, 79%. E o sangue? O sangue, ó, ele contém muita água, 83%, tá? Então, como é que essa água ela é liberada, tá? Como é que essa água ela sai do nosso corpo, né? Então a gente já viu que a água ela entra no nosso corpo, né? Pela ingestão de água, né? A gente está bebendo a água, ela está entrando, ou por ingestão de líquidos, né? E também de alimentos, já que os alimentos possuem água. Quando a gente ingere os alimentos, a gente também vai estar ingerindo a água, né? E como é que essa água ela sai do nosso corpo? Através da urina, através da formação das fezes, através da transpiração, tá, gente? Aquele suor, através da respiração. Então, tudo isso vai fazer com que a gente consiga eliminar a água, tá? Mas e as plantas? Será que as plantas também absorvem e eliminam essa água? Como é que as plantas ingerem água? Então, para as plantas captarem essa água, elas vão absorver a água, tá? Então, a gente molhou ali aquele solo, né?
ou com chuva ou através da irrigação, e aí as raízes das plantas vão absorver aquela água presente ali no solo. Então essa água ela vai fluir das raízes para os caules e para as folhas, né? E aí elas vão levar nutrientes, vão auxiliar na fotossíntese, tá? E essa água, como é que ela sai das folhas, das plantas, né? Elas podem sair, ó, através da transpiração, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, as folhas, né, as plantas liberando a água, tá? E se as plantas elas não absorverem água, o que acontece? Assim como os animais, elas vão se desidratar, vão ficar murchas e vão morrer, tá bom? Então, pessoal, para a aula de hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora é rever esse vídeo, guardar as dúvidas para a nossa próxima aula, tá? Um abraço, tchau, tchau!